Eu acho que tem uma pista, Fernão, para as pessoas que tiverem ainda, poxa, o que será que houve no 8 de janeiro? Pô, um lado diz uma coisa, o outro lado diz outra coisa. Poxa, tem toda a imprensa dizendo que foi um terrorista, de bolsonaristas, extremistas, etc. Você tem um outro lado dizendo que houve agentes infiltrados, provavelmente, que houve conivência e leniência e talvez até apoio no acontecimento de certos entes do governo que controlavam a segurança pública. E quando as pessoas ficarem confusas para entenderem qual dos lados tem razão nessa história, eu tenho uma sugestão. A minha sugestão é que as pessoas vejam que lado está escondendo os fatos. Quem está escondendo alguma coisa? Porque eu não estimo as pessoas, eu acho que todas elas estão enxergando isso. E como sempre no Brasil, né, e nessas questões que são ideologicamente animadas, né, tem um lado que percebe essa empulhação, mas está interessado nela, né, e tem um outro lado que percebe essa empulhação e não está interessado nela. É isso. Mas você diria que a imprensa, de um modo geral, está em qual desses dois lados? A imprensa percebe, os leitores da imprensa percebem, todo mundo percebe. Não é possível não perceber. Mas, entendeu? Você podia tapear alguém ainda quando o comportamento do outro lado, você pudesse pairar alguma dúvida sobre ele. Você é um especialista, Fernão. A divulgação dos filmes. Proíbe a CPMI, proíbe tudo. Qual é a única explicação para isso? Todo mundo sabe. Você é um cara aqui, disparado, o de nós, o que tem maior experiência dentro da redação, do jornalismo tradicional. Você conhece a cabeça do jornalista melhor do que todos nós aqui. E uma pergunta honesta para você. Quando você pega os grandes jornalistas da mídia mainstream hoje, você acha que, na cabeça deles, é uma dúvida real que eu tenho, eles sabem o que aconteceu e querem esconder o que aconteceu porque favorece a narrativa deles, ou eles caem na própria narrativa? Eu não vou citar nomes aqui para não ser deselegante com você, normalmente eu cito nomes e os meus espectadores sabem a quem que eu me refiro. Mas quando uma moça dessas que está na Globo News vira e chama de terroristas, golpistas, que tentaram derrubar a República e não sei o que, blá, 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 você acha que ela acredita nisso ou que ela não acredita nisso, mas ela reporta porque isso é importante para a agenda ideológica dela? Tem muito pouco jornalista nas redações de hoje. Né? Essas redações estão abandonadas, estão ocupadas por profissionais da luta pelo poder. Tal. Onde existe dúvida em jornalismo, eu já estou notando isso. Em algumas televisões aqui, que estavam furiosamente embarcadas nesse discurso, já começa a ter um comportamento um pouco diferente. Né? Eu já vejo mão vindo de cima, né? E não propriamente dos donos, porque dono aqui já mora fora, não está nem aí. Né? Mas dentro da própria estrutura jornalística, eu vejo caras que têm um mínimo de dignidade, de prurido. Eu vejo já a mão desses caras atuando sobre as suas redações e o discurso está ligeiramente se mudando. Né? A composição... Na Globo não muda, né? Porque eu só vejo atos golpistas, extremistas, de bolsonaristas. Fascistas. Eu nunca vi tanto istas numa manchete. Manchetista. Porque é tanto... Ô Paulo, é o seguinte, né? Esse pessoal, né, é sociologicamente interessado nisso. São filhos de funcionários públicos, são casados com funcionários públicos. É gente que está interessada nesse jogo, né? E que já fez esse discurso desde lá de trás, então vai ficando cada vez mais difícil. Toma aquele que quer isso, companheiro, papapá, aquela pressão. É patrulha pura. Né? Isso sempre existiu. Né? Agora, começou esse discurso assim, como é que você volta para trás? Falar, tem algumas pessoas... Eu acho isso. Eu acho que tem gente que... Falar, olha, eu errei, falei um monte de cagada até aqui, e agora eu estou me redimindo, admitindo que falei um monte de cagada. Mas isso, as pessoas que fazem isso entram para a história.
né? Normalmente fundam uma religião em torno delas, né? Porque são tão poucas, né? que nasce uma religião em torno de pessoas que conseguem fazer isso. A humanidade é assim. Agora, você dizer que este cara que tem 50 anos de janela de jornalismo acredita que é isso e que o Lula mandou prender todos os filmes porque... Qual é a explicação? Né? Ou que ele está gastando 50 bilhões dos 200 que ele pegou adiantado, ele está gastando 50 para nego tirar a assinatura dessa CPMI, por quê? Quer dizer, não tem gente imbecil nesse grau dentro das redações. Então aí você entra naquela mistura de o que é natureza humana, o que é a covardia da nossa espécie, né? E o que são as fraquezas. É isso aí. Eu sempre tenho dúvida, Fernão, porque se é desonestidade ou imbecilidade, porque os jornalistas que eu conheço são, de um modo geral, tão desonestos quanto imbecis, e em bastante quantidade. Então... Eu vou dizer para você que os seres humanos que eu conheço são assim... mas tem umas profissões que estão de parabéns. Falam todo dia na televisão, tal, então você acompanha. Mas se puser um gravador na sua casa e ver tudo que você fala todo dia, perigo. Vocês veem. Quem me conhece, o Gerson ainda me conhece pessoalmente, mas tudo que eu falo... Aliás, tem uma coisa que eu me orgulho, a coisa que eu mais me orgulho é quando as pessoas me conhecem pessoalmente e começam a conviver comigo e falam assim: Paulo, você é igualzinho na televisão. Eu falo assim, mas você esperava que eu fosse diferente? Você esperava que na televisão fosse um personagem? Eu sou igualzinho em todos os lugares, pô. A unificação das minhas personas é um processo de amadurecimento de camadas de personalidade que vale a pena. Gente, há mais tempo para nada. Considerações finais? Paulo, na minha consideração final aqui, eu só queria repetir uma coisa que eu tenho falado para muita gente. Eu acho importante humanizar essa questão que o Fernão colocou. É óbvio que já existem imagens ali nas redes sociais aos montes que mostram que houve infiltrados, que mostram que houve vários patriotas ali querendo proteger o patrimônio público daqueles que queriam destruir. É óbvio que teve gente que cometeu atos de vandalismo e uma grande maioria que estava ali se manifestando pacificamente que não cooperou para aquele tipo de crime que aconteceu. No entanto, a gente percebe que há essas narrativas de que foram bolsonaristas ou não. Então, eu gostaria de usar esse nosso fórum também para repetir aquilo que eu tenho falado. Para mostrar a minha boa-fé, eu sugiro 3 nomes para serem ouvidos na CPMI de bolsonaristas. Então, eu vou citar Samuel Faria, é aquele rapaz que aparece sentado na cadeira do Rodrigo Pacheco, bota os pés na mesa do Rodrigo Pacheco e diz assim, o pau tá comendo lá fora aí, mas eu tô tranquilo, recebi o Pix lá do interior de São Paulo, cita um tiro de guerra. Então, Samuel Faria, eu gostaria que você explicasse que você é um bolsonarista, como é que você entrou, como é que você se posicionou antes do povo chegar ali e possa esclarecer por que você cometeu esse ato, inclusive de deboche, com o pessoal que botou Pix lá que você talvez tenha, inclusive, defraudado. Outra pessoa, Antônio Carlos Ferreira, aquele rapaz que derrubou o relógio de Dom João VI no 3º andar do Palácio do Planalto, com a camisa do Bolsonaro, ou seja, um bolsonarista, não é isso mesmo? Por que ele não poderia ser ouvido para explicar como entrou no Palácio do Planalto antes dos manifestantes chegarem, como acessou o 3º andar, como teve liberdade para pegar extintor de incêndio, quebrar a câmera, etc., ou tentar? Nós podemos descobrir esse bolsonarista, pode nos esclarecer muitas coisas. E, por último, a Ana Priscila Azevedo, porque ela aparece dentro do Palácio do Planalto antes dos manifestantes, aparece na Câmara ali dos Deputados e no Congresso Nacional celebrando, e aparece no interior de um carro chamando as pessoas para irem para a Praça dos Três Poderes, não passando pela revista ali da Polícia Militar, que foi feita na Esplanada dos Ministérios, ela orientando como acessar pelas ruas laterais horas antes da manifestação.
Essa senhora Ana Priscila Azevedo, ou senhorita, ela esteve no acampamento, então deve ser uma bolsonarista. Então eu estou falando isso para concitar ali o pessoal do PT, o pessoal do PSOL, aquele pessoal todo de esquerda, a dizer o seguinte: olha só que chance maravilhosa, vamos ouvir esses bolsonaristas e poder, dessa forma, exercer justiça, separando o joio do trigo e aqueles mais de 1.000 que foram presos ali, que não tem nada a ver com essa depredação que aconteceu dentro dos 3 prédios. Essa Ana Priscila é o Ray Epps brasileiro, né? Ninguém sabe explicar a situação dela. A CPMI vai explicar. Não, pois é. Não dá para não fazer o paralelo com aqui nos Estados Unidos o que está acontecendo, de descobrirem que a imprensa mentiu para a população durante 2 anos de forma descarada. E aqui eu posso afirmar com um grau maior de certeza que a maior parte foi por desonestidade e não por desconhecimento. Senhores, até a próxima semana. Até a próxima.